Itália, eu mandei uma mensagem pro Venom, antes de tudo isso, eu mandei uma mensagem pro Venom, ele já era o maior do Brasil, mano. Sei. 2 milhões de inscritos na época, ele era o maior do Brasil. E você na época tinha quanto? Não era porra nenhuma, assim, Tinha o quê? eu tinha, sei lá, 30 mil inscritos e tal, tipo, tava tentando. Sei. Não sabia se dava pra ganhar dinheiro com a internet. Só que eu tinha o sonho também de aquilo, Viver né? disso. E aí eu mandei uma mensagem no Skype pra ele, tá ligado? Porque a gente tinha feito uma série junto lá com um monte de youtuber, eu tinha o Skype dele, mandei uma mensagem. Falei, cara, fala Venom, tudo bem? Tem como, só pra eu saber assim, você é o cara que mais pode me ajudar com isso, tem como viver do YouTube? Porra! A pergunta aqui. Mandei. E aí? E aí eu achei que ele nem ia me responder, mano. Porque assim, o cara tava no mais... No topo. No mais topo possível. E aí, mano, ele me mandou um texto de 50 linhas. Caralho. Tipo assim, me explicando detalhes e tudo mais. E falando. Ah, você vai pra Itália, faz uma gaveta e não sei o quê. Porra. E eu, caraca, eu já sou muito fã desse cara. Agora eu sou muito Cara, fã. que humildade do cara, Demais, né? demais. Foi um cara assim, por E isso dicas que... boas, assim. Total. Visão total, assim, que eu não tinha, né? Não sabia nem que dava pra ganhar dinheiro com a internet. Então, quando ele me falou aquilo, me deu força pra investir Entendi. no notebook. Falar, não, eu vou fazer. Dá pra viver então, disso. Isso foi importante pra mim. Mas aí eles foram essa primeira leva, né? E aí depois veio eu, Tasercraft, Authentic. E acho que esses 3 eram os mais relevantes, assim, tipo, em relação à visualização e inscrito. E eu e o Authentic, a gente tinha uma rixa... Mas é uma rixa absurda. É mesmo? Uma rixa mesmo. Tipo, muito forte. 2 times, assim. Tipo, 2 grupos. Formaram 2 grupos no YouTube, tipo... Era aquela coisa, tipo assim, quem grava comigo não grava com ele. Quem grava com ele não grava comigo. Cara! Tipo, foi foda. E aí, o que aconteceu? A gente tava nessa época e eu voltei pro Brasil e ele já tava postando um vídeo por dia. E você? Eu falei, mano, eu tava postando 3 nessa por 3 semana. por semana, me ferrando, tal. Aí você falou, vou ter que fazer um por dia. Agora o negócio vai. Aí eu comecei a postar um por dia também. Um por dia todos os dias, começou a postar. Aí ele foi lá e aumentou pra 2. Não, foi o contrário. Ele postava 1, eu fui lá e falei, não, agora eu vou postar 2 por dia. Entendi. 2 por dia. Aí ele viu, aí ele, não, então tá, então eu vou postar 2 por dia. Aí começou 2 por dia. Aí eu... Não, então tá, eu vou postar 3 por dia. Olha só os caras. Aí ele foi e postou 4 por dia. Aí eu falei, mano, dane-se tudo. Aí eu postei 6 por dia. Aí eu comecei a postar 6 vídeos por dia. 6 por dia. E aí foi isso. Aí foi e aí você morreu. E aí foi... E você, aqui aí é um foi... clone. 6 vídeos por dia. Foi essa época você que não, eu falei. Você não vivia mais? Não, mano, não vivia. Tipo assim, eu realmente coloquei minha cama na sala de casa e era só aquela coisa de gravar, editar, Descansa. deixar renderizar, enquanto tá renderiza, renderizando, durmo, descansa. abre, o outro faz isso. Tipo, o dia inteiro. E isso foi por muitos mas meses. fez uma diferença assim, imediata ou demorou? É mesmo? Total. Tipo, que nesses meses aí, você pegar nos nossos gráficos, foi quando a gente começou a explodir de visualização. Tipo, na época a maior visualização que tinha no Brasil era do Venom, do Monark, que era tipo 18 milhões de views por mês, 15 milhões de views por mês. A gente simplesmente, tipo, regaçou. Foi pra 30, 40, 50, 70 milhões. E na época no Brasil isso aí era absurdo. Tipo, não existia. Né? Não existia. E foi eu e o Authentic. Então assim, hoje a gente... E ele também crescendo também. Pra cacete, não. Mas vocês nunca trocavam ideia? Era nunca. Só... Não, era um negócio assim... E os inscritos também tinham essa treta entre os inscritos seus e os dele? Isso é legal também, né, cara? Alimenta os 2 canais e tal. Isso foi muito bom pra gente, cara. É, a né? gente, tipo, depois que passou tudo, eu saí do Minecraft também, tipo... a gente se encontrou porque ele foi fazer show lá em Londrina. Eu falei, cara, vamos sair pra jantar. Trocar uma ideia e tal. Aí... Fomos conversar e, cara, a gente se agradeceu. A comida dele. Daí ele, tipo, morreu. Meteu um flor de lis, né? Não, mas aí a gente se agradeceu, assim? Pô, a gente se agradeceu, cara. a gente falou, cara, já ficou pra trás e tal. Porque a gente era muito moleque também, mano. Claro, né? Pô, 17, 18 anos, começando a ganhar dinheiro, os dois, e fama, e fazendo show no Brasil inteiro, tipo assim, tudo lotado. A gente competia não só em YouTube. Como que era o show? Como que era o show de vocês? Teatro, cara, tipo, a gente falando do meu, né? Tá. Eu misturava o jogo com história, né? Personagem no palco. Então, uma hora era telão, outra hora vinha pro palco. Era uma trama, assim, que... E lotado. Cara, primeira turnê que a gente fez foi sold out, assim,
Cara, eu acho que meu sobrinho chegou em show seu, cara. Todas as cidades, assim, foi realmente um estouro. Tipo, São Paulo a gente fez aqui 7 mil pessoas. 3 Tom Brasil. Cara, tudo criança, assim. 5, 6. E aí vem com E aí é pai, exato. Então, Tom Brasil a gente fez 3 sessões no mesmo dia. Vivo Rio, 3 sessões. Espaço das Américas, fizemos sold out. Todos os teatros gigantescos, assim, do Brasil a gente fez. E ele também fazia. Então a gente, cara, batia data. Tipo assim, marcava uma data, o outro marcava outra e pá. E ao mesmo tempo a gente vendia livro. Então a gente começou a vender livro e... Pô, a gente tinha que sair na lista da Veja. A gente tinha que sair primeiro na lista da Veja. Então, os mais vendidos. Os mais vendidos. Então assim, a gente tava toda semana lá. Só que ou eu tava em primeiro, ou ele tava em primeiro. E pra vender mais, o que a gente fazia? Lançamento. Então vai pra cidades. Tá. Porque no lançamento você vendia 1.000 livros numa tacada só. Tipo, 1.500 livros numa tacada só. Então a gente competia pra caramba. Você tem números cara, os 3 atualizados? Atualizado eu mais não ou tenho, menos, mas né? assim, eu sei que os 3 primeiros livros a gente vendeu tipo mais de 500 mil cópias. Cara, isso é tipo, muita vendeu coisa. Bastante. No vendeu Brasil bastante. é muita coisa, cara. Vendeu bastante. E pra livro de influenciador, tipo, foi um... foi uma entrada de mercado. Foi uma entrada Porque não tinha até então, né? Livro de influenciador. Hoje tem muito, né? Hoje tem muito. Acho que foram um dos primeiros. Teve alguns, acho que teve uns 2 que fizeram antes, mas não foi, né, de história, né? Foi mais tipo meio que biografia, não biografia, mas fatos da vida da pessoa. Tá. O nosso foi histórias mesmo que a gente criou, né? Tipo, eu peguei a história do Minecraft, criei e a gente criou uma trilogia. Então, tipo, foi massa. E vendeu super bem, cara. Foi super legal, só que a gente tinha essa competição absurda. E isso foi muito bom porque quando chegou em agosto, que eu falei, né, que eu tinha que voltar pra Itália, já não fazia mais sentido eu voltar, claro, porque o AdSense já estava alto, eu tava ganhando dinheiro. E pros seus pais foi tranquilo? Ou foi. Seu pai tinha aquele sonho e ele entendeu? Não, entenderam. Cara, tipo assim, se tem uma coisa que eu tenho que agradecer realmente é o apoio dos meus pais em tudo. Eles me apoiaram desde a época que eu tava no colégio, porque querendo ou não, pô, meu pai é médico, então sempre veio de um ramo, estudar e tal. Uma coisa mais formal, né? Exato, tipo, pô, não, vamos estudar e fazer uma faculdade. E aí o moleque dele é um cara que trabalha pra internet, é difícil entender, e ainda né? nem pra internet, né? Fala que vai jogar futebol primeiro. É. Aí chega no futebol, tipo, não deu certo. Aí depois de não dar certo, ao invés de voltar pro estudo, não, eu vou pra internet. Tá ligado? Então assim, pra apoiar... Mesmo, é difícil. Hoje em dia tá mais fácil, né? Hoje... você é youtuber, que nem mas não na sei época, quem. Imagina, YouTube... Que nem o Whindersson, que nem você. É mais fácil. Mas na época, cara, muito difícil. Vagabundo, né? Muito difícil, Mas eles me apoiaram muito, demais. Nessa época já começou a entrar um dinheiro legal ou ainda não? Sim. Foi nessa época aí que começou a subir, assim, de ganho, né? A ponto de eu falar, caraca... Ter que aumentar a equipe e tal? Ainda não, porque eu ainda conseguia tocar tudo. Era você e o editor? Eu... Só? Nessa época que eu voltei pra Londrina, nem editor eu tinha. Então você eu editava, editava? eu fazia tudo, cara. Fazia tudo. Por isso que eu falei, não tinha vida. Não tinha vida. Tipo, era só gravar. Mas todas essas coisas em volta, pô, eu ter desistido de um sonho, eu ter passado por um monte de coisa lá na Itália e agora tá lá na minha casa, meus pais me apoiarem pra caramba, eu querer muito que aquilo dê certo, tipo assim, tudo isso me dava gás. Então me dava gás pra, tipo, aguentar, varar a noite, porque eu tinha que fazer aquilo, entendeu? Então, depois, assim, que deu resultado, deu dinheiro, né, deu resultado financeiro, aí você alivia, né, tipo, eu aliviei e tal, mas um dos motivos de eu ter me entregado tanto também ao YouTube foi o fato de eu ter muito medo de, tipo, ficar com uma depressão absurda de ter parado o futebol. Sério? Porque minha vida sempre foi futebol. Mas dos 5 anos de idade até os 16. Em algum momento você se arrepende? Você já fez essa avaliação? Fiz. Não, fiz e... Porque você continua jogando futebol, mas não era teu trampo, né? Cara, mas quando eu parei de jogar, eu não assistia futebol mais. Não assistia jogo. Mas por quê? Te fazia mal ou não tinha tempo? O que era? Não, velho. Eu simplesmente... Fechou? É um livro que você fechou? Eu peguei e falei assim, cara. Não quero mais, tal, pronto.
Aí depois de anos, né, já produzindo, já tinha ficado isso. grande já no YouTube. Mas não porque te fazia mal olhar e falar poderia ter sido. Não fazia mal, mas talvez por medo de me fazer mal. Ah, tá. Entendeu? Não chegou a fazer mal, mas eu não queria que talvez fizesse mal, entendeu? Então eu falava, não, então já foi, eu escolhi isso, é isso que eu vou fazer. Então, anos depois, aí sim eu criei um canal de futebol com amigos meus. E aí eu fui lá gravar com eles futebol e tudo mais, mas antes não, cara. E o que era o canal de futebol? Como que era? É um canal que hoje é conhecido até, chama Vosso Canal. Tá. Do Juninho Manella e na época do Rossini. Aí eu criei, eu criei esse canal porque eles, eram amigos meus e o Juninho também jogava futebol e ia pra Itália e aí eu vi, aquela dificuldade também, e eu queria que os meus amigos tivessem um canal. Entendi. Aí eu criei, a gente fez deu força pros caras. Aí foi um trocadilho que a gente fez, até porque tinha um canal de menina que chamava Nosso Canal. Aí eu falei, mano, vamos criar um de zoeira aqui, Vosso Canal, tá ligado? Vosso. E aí dos moleques jogando bola. E aí foi, cara. E aí hoje, tipo, é o segundo maior canal de futebol do Brasil. Porra. Só pros impedidos que perde. Mas aí o Juninho pegou o canal. Você largou, assim, hoje. Sim, chegou um momento ali que eu falei, cara, pega pra vocês. Valeu, Paquito. Pega pra vocês e tal. Eles ficaram na minha agência, né, tipo, um tempo. Então, deixa eu entender. Você faz o canal dessa explosão, 6 vídeos por dia e tal. Começa a rolar, começa a aumentar a equipe. Acontecer. E aí, na tua cabeça, tipo, qual que era o lance? Vou fazer outro canal... Publicidade já estava começando a entrar ou ainda não? Era mais o AdSense mesmo? Cara, nessa época aí eu faturava com o canal, que era um AdSense na época bem legal, era diferente de hoje, né? Tipo, como que era antes? Cara, era um CPM mais fixo, assim, né? Hoje é views monetizadas, né? Antigamente então, não era? Na época eram todas as visualizações. Então, tipo, a galera... Era um CPM fixo 2. Era um CPM... Não, era completamente melhor, né? A época de ouro do YouTube foi aquela. Dava muito mais dinheiro, então. Tipo... na época, por exemplo... Pegar o PewDiePie, por exemplo. PewDiePie que na época fazia 200 e poucos milhões de views na época. Se o CPM nosso era $2, o dele deveria ser uns 4, 5 dólares, tipo, fixo. Todas as views eram monetizadas. Porque então, assim, 200 milhões... O CPM não é fixo, né? Por que ele varia? Hoje oscila. Por causa da... Hoje, tipo assim, eu acho que é uma quantidade gigantesca de canal. E aí eles dividiram pra, sei lá, pegar esse negócio de goma aqui e dividir pra um monte de gente. Aí, tipo, vai diminuir muito, né? Antigamente era um pote pra você. Tinha pouquíssimos canais. Exato. Então, tipo, o cara na época, por exemplo, eram 200 milhões de views que ele fazia, 200 vezes 5, né? Então, tipo, era milhão. Tudo que era feito. Caramba. Era tudo. Hoje não, hoje você faz, sei lá, 50 milhões de views, nem sei quanto que tá a porcentagem hoje, mas tipo, deve ser 15 milhões de views monetizados, 10 milhões de views monetizados, aí é isso que vai pro CPM, que ainda já é menor, então assim, bem diferente. Mas nessa época, eu fazia AdSense, fazia show, vendia livro, e fazia uma publicidade ou outra. Na época não era tão forte publicidade, não. Mas você continua na sua cidade? Sim, sempre continuei. Não pensou em sair? Não, nunca. Porque não precisava também, né? Pelo que cara, você fazia. Eu gravava na sala de casa. Mas tipo, tinha aquela pressão de, você tem que ir pra São Paulo, tem que ir pro Rio, sei lá. Alguém fazer show, né? Tipo não, mas assim, pra mudar, nunca te passou pela sua cabeça? Nessa época não. Nessa época não, porque era eu e eu, né? Tipo assim. Não tinha collab. Não tinha empresário, não tinha nada. Tipo, era eu. Você cuidava de tudo? Era eu e eu juntei um grupo de amigos tal pra gravar Minecraft na época, né? Então, foi a primeira vez que. Lembra que eu falei que tinham grupos? Sei. Esse grupo que eu criei foi a primeira vez que eu dei um nome pro grupo. Que aí eu dei o nome de ADR, né? Que é a Aliança do Resende. Tá. E a gente gravava todos os dias, tal, era tipo um grupo realmente que todo mundo um gravava com o outro. Entendi. Então, eu não precisava sair de lá, né? Não precisava.